esse aqui é interessante. Para quem não sabe, bully, né, é um termo que tem mais de 500 anos de uso na língua inglesa e já quis dizer várias coisas diferentes ao longo do tempo, mas a acepção moderna da palavra é no sentido de alguém que está intimidando outra pessoa, né? Um valentão, um rufião, vamos dizer assim. E nas últimas décadas acabou pegando muito no ambiente escolar a prática do bullying, né, com ing no final, que seria basicamente você fazer isso de modo muito mais sistemático dentro de ambientes principalmente escolares. A gente está falando geralmente de jovens praticando bullying com jovens, ok? Mas que tipo de efeito isso acaba tendo? Por que isso ocorre? É uma conversa super complexa, mas eu vou tentar dar uma pincelada nela agora. Então, no começo da nossa vida, principalmente quando a gente está falando na infância, até a gente chegar mais ou menos à pré-adolescência, a criança ela está muito focada em fazer com que os próprios cuidadores, aqueles indivíduos adultos ou mais velhos que ela identifica enquanto cuidadores, gostem dela para que ela se sinta cuidada, para que ela se sinta protegida do mundo. E isso é muito central para a existência, para a formação de identidade de uma criança. Só que isso começa a mudar durante a pré-adolescência, durante a adolescência. O momento exato dessa mudança, a idade exata, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas em algum momento ali da pré-adolescência, do início da adolescência, aquele jovem ele vai começar a ter eu vou chamar de instinto para simplificar as coisas, tá? Mas é um negócio muito mais complexo do que isso. Mas esse instinto dele de querer ser bem visto pelos cuidadores para se sentir protegido pelo mundo começa a ser mais secundário e começa a ser muito mais primário para esse jovem começar a ser aceito por outras pessoas, pelos seus pares, pelos grupos, ok? E assim, não precisa ser psicólogo para a gente notar esse fenômeno acontecendo durante a adolescência. Mas por que ele ocorre é muito mais complexo de explicar. Eu sinceramente acho que a psicologia evolucionista tem as melhores hipóteses. A gente tem que. É muito provável que durante a evolução humana, naqueles 95% do tempo que a gente passou com normalmente 100 pessoas nos nossos grupos de caçadores-coletores, em que a gente conhecia todo mundo, é bem provável que o nosso cérebro ele tenha, né, o hardware, a parte biológica do nosso cérebro, ela tenha se desenvolvido para criar instintos de dependência do grupo, daquele grupo que a gente conhecia 100%, para que a gente seja bem visto por aquele grupo para conseguir sobreviver. Porque para o ser humano, talvez mais importante do que qualquer ferramenta ou instrumento que ele já inventou, para a sobrevivência, a melhor coisa que ele faz para a sobrevivência é trabalhar em grupo, é viver em grupo. Então, não ser bem visto, ser retirado de um grupo, era o equivalente a uma sentença de morte quando a gente estava falando lá no passado. Então, é bem provável que o cérebro tenha criado esses mecanismos durante a nossa evolução com instintos para a gente tentar ser aceito pelos nossos pares e ter medo de não ser aceito, ok? Como uma questão assim de literalmente sobrevivência, porque provavelmente no passado era uma questão de sobrevivência. Só que o nosso cérebro não provavelmente se desenvolveu ainda para considerar que hoje em dia a gente vive em grupos de bem mais do que 100 pessoas e que aquele nosso entorno imediato não são todas as possibilidades que a gente tem de relacionamento. E isso gera uma certa confusão nesse nosso aparato biológico que ainda não se adaptou bem para isso na evolução humana como um todo. E isso deixa a gente muito vulnerável a situações imediatas, a situações que a gente vive. E onde que um adolescente passa a maior parte do tempo? Na escola, ok? Se não na escola, um pouco em casa, um pouco com amigos, mas a escola é um lugar muito precioso. Então, quando a gente chega na adolescência, é bem provável que, porque certas habilidades que a gente tem um salto cognitivo, né? O cérebro se desenvolve muito mais do que os limites que a gente tinha durante a infância. O corpo se desenvolve muito mais do que quando a gente estava na infância, né? Ele começa a ficar cada vez um corpo mais com capacidade de sobreviver sozinho. Se a gente jogar um adolescente numa floresta, se a gente jogar uma criança na floresta, o adolescente vai sobreviver com muito mais capacidade. Então, essa é uma questão bem prática mesmo. Então, como o adolescente ele provavelmente consegue sobreviver melhor sozinho, mais como um adulto do que como uma criança que precisa ser cuidada pelos cuidadores, ela provavelmente vai começar a ativar esses instintos de, seja para treinar
ou seja, para realmente já começar a criar esse networking, vamos dizer assim, super primevo aqui, né? Ela começa a ter esses instintos de querer ser aceita por um grupo. Então vamos ver se vocês se identificam com isso. Quando a gente chega na adolescência, a gente começa a ficar muito desesperado para ser aceitado, ser aceito pelos nossos pares, para se sentir pertencendo a grupos, para se sentir pertencendo a tribos. A gente quer se identificar. Só que, ao mesmo tempo, a gente está buscando essa validação, só que nós ainda não temos um bom repertório, uma boa experiência para conseguir navegar muito bem pelas interações sociais. Além disso, hoje em dia a gente já sabe que o nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte do cérebro logo atrás da testa, vamos localizar assim, ele termina de se desenvolver lá pelos 25 anos de idade, em média, ok? Então, esse córtex pré-frontal ele tem o que a gente vai chamar de várias funções executivas, funções cognitivas muito complexas, como pensamento lógico, tomada de decisão, controle inibitório. Ou seja, o adolescente ele ainda é muito mais impulsivo. Então, quando você une esse instinto de validação, de pertencimento, né, com essa impulsividade natural, neurológica e falta de experiência naturais do adolescente, a gente tem aquelas situações em que a gente vai vivenciar muito, assim, né? O nosso pai olha pra gente e fala: pô, mas se fulano, seu amigo lá, pulasse da ponte, você ia pular junto? Né? E tudo que a gente consegue responder naquela hora é: sim, pai, eu ia fazer isso mesmo, né? Eu acho que essa frase, essa brincadeirinha aqui, né, que às vezes até é real de a gente falar isso, é uma coisa que resume muito bem, que encapsula muito bem todos esses fenômenos aqui interagindo. É aquele período que a gente faz, entre aspas, loucuras, né, para conseguir ser aceito pelos nossos pares. E é um período que a nossa identidade ainda está muito em formação, ok? Aí, durante a adolescência, a gente tem esses meios, esses grupos que a gente está vivenciando, formando muito da nossa identidade. A nossa identidade ela nunca para de se formar, ela só é interrompida, né? A formação é interrompida quando a gente morre, mas ela não termina, né? No sentido de estar completa. E só que quando a gente percebe durante a infância e durante a adolescência, ela é ainda mais maleável, ela ainda está mais aberta à formação. Então, os feedbacks que a gente recebe nessa época, eles marcam muito mais a gente ao longo da vida e podem perdurar até o momento da nossa morte se eles não forem trabalhados com cautela mais tarde. E eu falo isso porque a identidade, né, a formação da identidade, do nosso autoconceito, da maneira que a gente se vê, ela é muito relacional e é muito baseada nas experiências e relações que a gente vive com as pessoas, com as coisas, com o mundo, com as situações e etc. Esse feedback ambiental é muito importante para formar o nosso próprio autoconceito. E aí entra o bullying. E os motivos que pode levar um jovem a praticar bullying contra outro jovem, um grupo de jovens praticar bullying contra uma pessoa, um outro grupo, são inúmeros, né? Um dos exemplos, baseado em tudo que a gente está falando aqui, pode ser que a pessoa que esteja praticando o bullying, né, o bullying, aportuguesando a coisa, brasileirando, ela simplesmente esteja fazendo isso porque é um padrão validado pelos seus pares, por um grupo de pessoas que faz bullying com outras pessoas. Então, eu vou fazer para ser aceito pelo meu grupo. Ou às vezes para se colocar e formar sua identidade diminuindo, né, humilhando a outra pessoa, por exemplo. Então, a minha identidade é formada à medida que eu percebo que eu coloco você e a sua identidade enquanto inferiores. Que é uma coisa que a gente vai perceber inclusive em adultos, né? Só que no ambiente escolar isso é brutal. E para a vítima do bullying, cara, o quanto que isso pode gerar de problemas é uma bola de neve gigantesca, porque a identidade da pessoa sofre porque ela está recebendo péssimos feedbacks ambientais, a noção dela de autoeficácia, né, do quanto que ela consegue dar conta das coisas, sofre também. Ela pode ficar tensa, ela pode ficar em alerta, o que vai fazendo péssimos efeitos, porque ela está vivenciando um ambiente hostil e aversivo durante várias horas, durante vários dias da semana. Ela pode se defender se isolando ou ser obrigada a se isolar devido ao bullying, né? Aquela pessoa ela é vista como uma pessoa ruim, é isolada pelos grupos. Então esse auto-isolamento ou esse isolamento imposto por outras pessoas
gera uma dificuldade de socialização e formação de bons laços, de formação de rede de apoio que é necessária para enfrentar as adversidades da vida e tira oportunidades de a pessoa criar bons repertórios comportamentais e sociais. Enfim, a coisa vai virando uma bola de neve e que ela acaba se retroalimentando muitas vezes devido a esse isolamento, essa falta de oportunidade de aprender boas formas de lidar com isso, que ela pode se consolidar de uma forma muito forte e se tornar uma coisa que é muito difícil de sair, principalmente gerando marcas para o restante da vida. Só que como exatamente cada pessoa vai interagir, vai reagir a isso, depende muito. Vai depender de características pessoais, depender do contexto, de como o bullying está sendo feito, vai depender do histórico de aprendizado daquela pessoa e de coisas até como, por exemplo, como os seus cuidadores são e foram ao longo da sua vida. E isso pode gerar várias respostas diferentes, né? Pode gerar, por exemplo, um transtorno depressivo, com autoagressão, pode gerar, inclusive, o que a gente está vendo ultimamente, infelizmente, até aqui no Brasil, que é situações em que a pessoa vai lá e vai causar algum tipo de agressão aos seus pares, ok? Até mesmo no ambiente escolar ou na vida. E eu acho que uma última coisa que vale a pena falar é que o nosso sistema educacional ele acaba muitas vezes potencializando isso. O nosso sistema educacional brasileiro e de alguns outros países também, aqui eu vou incluir inclusive os Estados Unidos nessa brincadeira, mas nós temos sistemas educacionais estupidamente arcaicos e que, às vezes indiretamente e às vezes até mesmo diretamente, fomentam e potencializam essas práticas de bullying, ok? E muitas vezes também aumentam a vulnerabilidade dos alunos de sofrer bullying. Isso daria um vídeo super longo e complexo também, mas é importante a gente levar isso em consideração. E a prática do bullying ela é muito perigosa e, como falei, pode deixar cicatrizes para o resto da vida se não for tratado, ok? E o que vai acontecer com a pessoa vai depender muito de indivíduo para indivíduo.